Voltamos com Conversas Cruzadas na CBN Diário e na TV Com, e o debate continua. Quero dar a palavra ao Rafael, que falou menos nos blocos anteriores. Rafael, 220 horas semanais vai ser possível realizar com essa nova legislação e alguns funcionários poderão acumular aos sábados, domingos, sextas-feiras, feriados, enfim, até 12 horas, né, no chamado pico do atendimento. É por aí mesmo? É por aí mesmo, principalmente porque a gente precisa flexibilizar essa relação de trabalho para atender o mercado. Não podemos simplificar a discussão olhando por uma bipolaridade entre empregado e empregador e entendendo que um não precisa do outro. Um precisa do outro. O que é necessário é a gente criar uma situação onde o governo ele apenas regulamente isso e não ele crie protecionismo, mas principalmente ele tire algumas travas que fazem com que o nosso país tenha uma baixa produtividade. Se nós compararmos, não só no setor de bares e restaurantes, mas em todos os setores da força de trabalho, o Brasil normalmente ele tem recorde negativo de produtividade, em parte por essa legislação protecionista. Então, gerar essa flexibilidade e é importante. O que regula? O que regula é a própria relação do empregado e empregador. Um precisa do outro. E isso nós precisamos entender. Nenhum empregador vai propor alguma solução que, se não for aceita pelos empregados, vai se sustentar. O que a gente precisa, sim, é ter esse entendimento. Um entendimento único de uma necessidade de ambas as partes para encontrar uma solução economicamente viável para quem? Para o consumidor. Não adianta a gente idealizar uma situação de um salário mínimo de R$4.000, que isso vai gerar uma inflação e que o consumidor não tem dinheiro para pagar. Hoje, se a gente for falar do setor de bares e restaurantes, 1/3 das empresas estão trabalhando no prejuízo. Tivemos um índice de fechamento de empresas muito grande. O que é que ganha com isso? Precisamos sim propor mudanças. Precisamos sim preservar empregos, mas não protecionistas. Precisamos preservar emprego criando condições para que o empresário consiga prosperar, consiga gerar emprego, consiga recolher impostos. Precisamos estimular o crescimento, precisamos estimular o trabalho formal. Esse é o entendimento da Abrazel. E entendemos que essas mudanças vão na direção correta, porém, elas são insuficientes. Precisamos de mais mudanças. Essa proposta de multifunção, ela não é perigosa à medida que pode abrir espaço aí para um fazer a função de 10? Ela hoje, se a gente trabalhar, por exemplo, com conceitos da indústria, ela já acontece e ela já é prevista. O que a gente está buscando, né, nessa mudança de legislação é trazer algumas boas práticas de outros setores para o setor de comércio e de serviço. Além disso, essa é uma situação que ela, se a gente comparar com outras economias do mundo, ela já é prevista. É lógico. Então, o que a gente não pode é engessar, porque é justamente esse o ponto que eu falo, Paulo, onde a gente aumenta o custo do Brasil. Isso gera um custo, isso tem um pênalti muito grande em termos de produtividade e isso inibe a geração de emprego. Então, hoje é muito mais importante, muitas vezes, para o empresário, ele automatizar algum setor dele, investir em alguns projetos de automação no Brasil, que alguns anos atrás eles não eram viáveis, passaram a ser viáveis, do que gerar emprego. Por quê? Justamente por conta desse custo. Então, a gente precisa trabalhar, porque o custo não gera benefício para ninguém, nem para o empregado, nem para o empregador. Paulo, deixa eu só ajudar aqui o Rafael e você. Na realidade, hoje, multifunção, são temas colocados que, para quem não é da área, imagine que não pode ser. Hoje, a hora que o empregado entra na tua empresa, tu faz o contrato de trabalho dele. Não é aquele de livraria, tem que fazer um especial para isso. E tu relaciona o que ele vai fazer. Tá feito. Ele vai, não pode trocar na metade do jogo a regra, na metade do contrato dele, trocar a regra. Do contrário, se está escrito ali, ele pode fazer. Ele topou aquilo antes. Ponto. Então isso aí não tem nada de proibição, não estamos inovando. Só um minutinho. E agora assim, o que visa? Deixa o Murilo concluir. O que visa é a paz social.
Tudo isso é para ter uma paz social, certo? Como é que se consegue paz social? Conquistando o Estado de Direito. É aí que você consegue colocar. O que é o Estado de Direito? É uma economia de mercado e um respeito às leis. Você não vai ter economia de mercado funcionando, comprando, vendendo, sem uma segurança jurídica. As pessoas não vão investir dinheiro ou não ter segurança de tirar o dinheiro. Isso é uma regra mundial. Essa é a regra do capitalismo. Não, Alano. É do teu capitalismo. É uma regra que paga o teu salário. Não é uma regra que paga o salário de todos nós. Empresário não paga salário. Não, empresário não paga salário. Só organiza. Tem toda razão. Só organiza. Ele não paga salário. Mas faz a tua parte, Ele não paga previdência, ele não paga nada. Quem paga somos nós. Quando eu vou no restaurante dele, ou na lanchonete dele, ou no hotel dele, ele põe lá no custo do empregado. Claro, ele põe lá no custo dele, do serviço ou da mercadoria. Salário de tanto, férias de tanto, assim, o custo do trabalhador vai estar no preço da mercadoria que eu vou lá comprar e pago. Exatamente. Se você aumentar o empresário, custo, eu não vendo e tem que fazer emissões. Não vende. Quando ele coloca. Vende para quem? Vende para quem? Quando ele coloca esse salário alto. Salário alto provoca inflação, não é verdade. Alano, salário alto não provoca inflação. Se fosse assim nos Estados Unidos, a inflação era de 50%. Porque a inflação lá é praticamente zero. E o salário lá é 3, 4, 5 vezes. Por quê? 4, 5 vezes o salário aqui do Brasil. Por quê? O salário aqui do Brasil. Mas responde por que lá é isso. Por quê? Por quê? Sabe por quê? Responde por quê? Porque lá tem segurança jurídica. Não tem segurança jurídica, cara. Não tem segurança jurídica coisa nenhuma. Lano, ter segurança jurídica não tem segurança de mercado. Lá tem segurança jurídica no contrato coletivo que é negociado com os sindicatos. Então, aí tem estabilidade no emprego. Eu tô querendo para cá. Tem estabilidade. Claro que tem estabilidade no emprego. A forma como tem na Alemanha, como tem na França, também pode ser implantado como aqui. Tem na França, não. Tem na França, tem na Alemanha. Tem nos Estados Unidos, porque é negociado em contrato coletivo, tem estabilidade no emprego. Lógico, é o que eu quero implementar aqui. Vamos implementar o contrato coletivo no Brasil, com força de lei, e tu vais deixar que os sindicatos das suas regiões negociem. Mas o negociar sobre lei já pode, nós podemos negociar hoje, Murilo. Ótimo. Podemos negociar a estabilidade da empresa que tu advoga. Que tu só falas. Que tu advoga. Agora, tu negocia conosco estabilidade do emprego? Não negocia. A tua empresa algum dia propôs negociar a estabilidade no emprego para os teus trabalhadores? Mas uma coisa não que negocia. eu não entendo, Alano, é se tu mesmo coloca que quem gera o emprego não é o empresário, é o cliente. É o cliente. Como é que o empresário vai dar estabilidade de emprego se ele não tem estabilidade econômica? Não tem estabilidade, porque a fórmula econômica que o teu raciocínio está construído, ela é equivocada. Porque hoje, o que acontece? A gente vive numa economia de mercado. Hoje o empresário ele precisa ter segurança jurídica para ele correr risco. Mas tem segurança jurídica. O problema é que ele não cumpre a legislação. Por que tem esse número grande de ações trabalhistas? Porque não cumpre a legislação, não cumpre nem o negociado. Alano, Murilo, Rafael, muito obrigado pela participação. A discussão vai ficar aberta mesmo porque ela não fecha nunca. Isso, vai longe. A discussão sempre continua. Obrigado a todos pela participação. Até mais, cidadão.